Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o tema planejamento. Vamos abordar os conceitos iniciais sobre o tema. Todos sabemos que planejamento faz parte dos processos administrativos. Lembrando que, de acordo com o nosso autor base, que é o Kevenato, os processos administrativos são planejamento, organização, direção e controle. Então, nós vamos falar nesse vídeo especificamente de planejamento. De acordo com o mesmo autor, o planejamento é um processo de estabelecer objetivos e definir a maneira de como alcançá-los. Observe que eu fiz grifos em algumas palavras desta frase. Agora, nós vamos falar detalhadamente sobre cada grifo feito. O primeiro grifo diz respeito a processo. O processo, ele quer dizer que nós vamos analisar a sequência de etapas que vai nos levar a determinado fim. Então, se eu quero um planejamento, qual será esse fim? Um exemplo é um plano. Eu posso traçar um plano de ação. Então, esse processo é a identificação da sequência de etapas que eu vou seguir ao longo do percurso. Na sequência, estabelecer objetivos é fundamental. Para fazer um bom planejamento, eu preciso saber aonde eu quero chegar. Então, eu tenho que ter um objetivo traçado, saber qual o resultado eu desejo alcançar. E para saber o resultado que eu quero alcançar, eu preciso definir qual a estratégia eu vou seguir. Ou seja, qual é a maneira, qual é o caminho que eu irei percorrer. Definindo esse caminho, eu estou fechando o meu planejamento, tá? Então, para fazer esse planejamento, eu preciso traçar ações detalhadas sobre tudo que eu desejo fazer. Quando eu começo a colocar no papel todas as ações detalhadas, eu consigo identificar os pontos que podem estar falhos. Com isso, eu vou estar reduzindo as incertezas. Nós temos que lembrar que o planejamento, ele é feito para nós termos uma base do caminho que nós vamos percorrer, o objetivo que eu quero traçar, que eu quero atingir esse objetivo e como eu vou fazer para atingir esse objetivo. Nós sabemos que durante o percurso podem haver situações que não foram planejadas, mas quando eu tenho algo que eu já fiz uma análise de cenário, que eu já identifiquei possíveis atropelos que possam acontecer, eu já tenho um planejamento prévio, então eu já me antecipo. Se acontecer a situação A, eu vou seguir esse caminho. Se acontecer uma situação B, eu sigo um outro caminho. Isso vai favorecer as decisões da empresa, né? É tanto que Kevenato traz aspectos importantes. O primeiro, ele fala que o planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas ele diz respeito às decisões presentes para você colher isso lá no futuro, né? Então, ó, o planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas a indicações futuras de decisões presentes. Então, eu tomo as decisões agora, porque no momento que eu estou me planejando, eu estou fazendo análise de cenário, eu estou descrevendo o caminho que pode ser percorrido para nós chegarmos a essa indicação futura. Então, eu estou me organizando hoje, eu estou tomando essas decisões hoje para nós termos esse resultado no futuro. Assim como esse planejamento, nós podemos perceber ao longo da minha fala que ele não é um ato isolado, ele é um ato sequencial. Ele vem acontecendo um ponto após o outro e precisa haver uma sincronia, precisa haver uma harmonia das ações a serem feitas, tá? Então, ele é bem importante ter o entrosamento, porque o processo, ele faz parte desse aprendizado, desse resultado final que
eu espero. Então, não é um ponto de destaque agora que vai me dar um resultado favorável na frente, mas a sincronia, a harmonia de todo esse planejamento que vai trazer um resultado final favorável. Para fazermos um planejamento, existem alguns passos que precisam ser seguidos. De acordo com o Kevenato, os passos fundamentais que precisam ser seguidos são o que nós vamos falar agora. O primeiro deles é definir esse objetivo. Então, aonde eu quero chegar, né? Onde eu quero chegar? Determinar a situação atual. Se eu já sei aonde eu quero chegar, eu tenho que identificar onde eu estou agora, para então identificar qual é a distância que eu tenho entre agora e onde eu pretendo chegar. Desenvolver premissas sobre o futuro. Quando eu falo em desenvolver premissas para o futuro, eu estou falando em análise de cenários. Eu estou falando em identificar possíveis eventos, possíveis situações que podem acontecer ao longo do percurso. Se eu listei, né, se eu desenvolvi essas premissas, eu listei o que pode estar acontecendo e as minhas decisões, eu vou estar analisando e escolhendo alternativas que a minha empresa vai seguir. Então, olha que interessante. Quando eu já identifico os possíveis caminhos, o que pode estar acontecendo, eu já estou me preparando. Eu estou à frente das outras pessoas que não conseguem ver o que pode estar acontecendo. Isso faz com que a empresa tome decisão de forma mais rápida. E aí, umas empresas que aparecem sempre estar à frente de outras. Por quê? Elas fazem análise de cenário. Elas já têm um planejamento se acontece uma situação A ou B. Então, elas vão estar sempre à frente. Elas sempre terão um plano para implementar caso alguma variável aconteça. Com isso, nós temos várias vantagens. A primeira vantagem listada pelo autor é a questão do autoconhecimento. Você, pessoa, se conhece? Você faz um planejamento pessoal? A empresa que você trabalha, ela se conhece? Ela tem um planejamento de onde ela pretende chegar? Como ela vai fazer para chegar a seu objetivo? Falar que você quer algo é muito simples, mas se planejar para você alcançar esse objetivo, esse é o X da questão. Esse pode ser todo o diferencial que ainda falta para você, para a empresa, atingir objetivos que ela deseja. Quando você tem esse autoconhecimento, você consegue nortear a sua vida, a sua empresa para a situação que você deseja. Então, você vai estar norteando, você vai saber onde você quer chegar, você vai ter o controle da situação, porque você não vai gastar energias desnecessárias, energias com aquilo que não vai agregar valor para atingir o seu objetivo. Você precisa de foco. Quando você tem foco, você começa a perceber que você está alcançando resultados favoráveis, porque todo resultado final, ele vem de pequenos resultados ao longo do percurso. E esses pequenos resultados, eles podem ser identificados. Essa identificação vai provocar, vai trazer a motivação, seja pessoal ou da equipe como um todo. E fazer o planejamento, se planejar, é algo tão importante, tão diferenciado para a empresa que realmente faz, para a pessoa que tem o seu planejamento, que os teóricos trazem que o planejamento ele deve ser feito de acordo com os níveis organizacionais. Então, ele traz para nós que nós temos 3 níveis a ser seguido. Esses níveis vêm de acordo com a hierarquia da empresa. Nós temos aqui, mostrando na imagem, uma pirâmide com a empresa como um todo, tá? Observe que essa empresa toda, onde lá no topo nós temos o planejamento chamado de estratégico, com o nível institucional. Esse planejamento é um planejamento que é feito pela alta gestão da empresa, ele é um planejamento a longo prazo. Observe que ao lado nós temos esse quadrante que fala de habilidades
que as pessoas que estão à frente desse planejamento precisam ter para melhor resultado. Aqui nós temos habilidade técnica, humana e conceitual. Para a linha do planejamento estratégico, observa que a habilidade que a pessoa precisa ter em maior percentual é a conceitual. Isso porque as pessoas precisam conhecer a fundo o assunto que elas estão trabalhando. Elas precisam ter estudado, elas precisam buscar sempre esse conhecimento conceitual. Na sequência, elas precisam da habilidade humana porque elas vão estar passando a ideia delas para a equipe como um todo. Nesse planejamento que você vai traçar qual é a missão da empresa, qual é a visão, quais são os valores, qual o resultado final que você espera dessa empresa a longo prazo. Então, com um percentual menor, é a habilidade técnica, é a questão desses gestores já terem trabalhado no operacional. Eles não precisam ter ficado tanto tempo neste operacional, né? É importante ter, sim, esse conhecimento técnico, terem participado desse processo, mas um percentual bem menor do que a habilidade conceitual. Então, técnico menor, na sequência, humanas e seguindo com conceitual. Quando nós partimos para o segundo nível, que é chamado de tático, que é um planejamento tático com um nível intermediário, observe que ele vem aqui, ó, pegando um pouco abaixo, porque nesse nível tático, as pessoas que vão estar à frente são as pessoas que trabalham em cargo de gerência, supervisão, são as pessoas que apoiam a alta gestão da empresa. Aqui, a maior habilidade que indica-se é a habilidade humana, porque elas vão estar se relacionando com a alta gestão para entender o planejamento estratégico e com o chão de fábrica para entender o operacional. Então, elas têm que ter todo aquele jogo de cintura para ouvir que deseja se atingir e passar para o operacional o que tem que ser feito em cada momento. Na sequência, habilidade conceitual, ter estudado sobre o assunto, conhecer sobre o assunto e também ter habilidade técnica. Então, é importante que as pessoas no cargo de gestão, de supervisão, coordenação, elas tenham trabalhado no operacional. É super importante quando você vai passar o trabalho, você poder falar com propriedade sobre aquilo que você já teve uma experiência. Lembrando que o planejamento tático, ele é um planejamento feito a médio prazo. Então, quando nós falamos de tempo, ele é a médio prazo. O último planejamento, que é o planejamento operacional, que tem um nível operacional, então são as pessoas que realmente estão colocando a mão na massa para a execução final desta atividade ou produto. Ele também é chamado de um planejamento dia a dia e até semanal, porque ele é um planejamento muito curto, muito pontual. Observa que aqui a habilidade técnica é que mais tem que ter nessas pessoas. Elas precisam saber como executar a sua atividade, tá? Tem um treinamento adequado, buscar esse treinamento, aprimorar o desenvolvimento de suas atividades. Na sequência humana, porque nós precisamos saber nos relacionar com as pessoas sempre seguindo de um conceitual. Esse conceitual pode ser passado para essas pessoas até mesmo por meio de treinamentos. Assim, fecha-se os 3 tipos, os 3 níveis de planejamento organizacional, tá? Para estar ajudando nesse planejamento, existem várias ferramentas. Então, vai depender do tipo de planejamento que eu quero fazer para usar cada uma delas, né? Aqui eu trouxe para vocês exemplos de 5W2H, matriz SWOT, 5 forças de Porter, matriz BCG. Então, existem várias ferramentas administrativas. Nós precisamos identificar qual será a mais eficaz,
a mais efetiva, né, naquele momento e utilizar essa ferramenta em nosso favor.